Então, pessoal, hoje a gente vai debater algumas das questões que foram trabalhadas na nossa avaliação de matemática básica no controle acadêmico. Avaliação essa que continha questões que necessitavam do conhecimento a respeito de como resolver um sistema de equações, de como resolver uma equação, claro, de como resolver uma relação de proporção entre grandezas, através da regra de 3 simples e também da regra de 3 composta. Certo? Para começar, vamos para a primeira questão da atividade de controle acadêmico, que é esta aqui que está sendo apresentada para vocês. Vejam só. A empresa Telemercado deseja distribuir entre seus funcionários Jair, Antônio e Paulo, a título de gratificação, uma quantia de R$ 1.240, em partes inversamente proporcionais ao número de reclamações recebidas, que cada um obteve durante o mês. Jair recebeu 2 reclamações, Antônio recebeu 3 reclamações e Paulo 5. É correto afirmar que as alternativas elas são apresentadas para a gente, porém para que nós consigamos resolvê-la, marcar a alternativa correta, nós precisamos encontrar o valor que cada um, Jair, Antônio e Paulo, recebeu da quantia. Então, nós começamos a criar, gente, transformar a linguagem comum em linguagem algébrica. E daí criar um sistema de equações. Então, vamos criar a primeira equação. Deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar para vocês. Olha só. Pessoal na sala de espera. Deixa eu ver aqui. Gente, a quantia total que será distribuída para os 3 é de R$ 1.240. Então, com certeza, eu já sei o seguinte, e a soma das 3 quantias tem que ser 1.240. Então, todo valor que eu não sei quanto é, eu chamo de letras. Já que são pessoas, vamos chamar pelas iniciais. Então, a quantidade que Jair, chamado de J, recebeu, mais a quantidade que Antônio recebeu, vamos chamar Antônio de A, mais a quantidade que Paulo recebeu, vamos chamar de P, certo? Deve resultar em R$ 1.240. Certo? Então, é isso que eu sei, né? Porém, o que vai acontecer? As quantias que cada um recebe são inversamente proporcionais. Certo? Então, vou fazer o seguinte. A quantia que João vai receber, a quantia que Jair vai receber, perdão, certo? É uma quantia relativa dividido para 2. Essa quantia relativa aos 3, vamos chamar de K. Quantia relativa dividido por 2. A quantia de Antônio será a quantia relativa aos 3, certo? Dividido por 3. E a quantia que Paulo recebe, ou receberá, será a quantia relativa aos 3, no caso, dividido por 5, já que Paulo teve 5 reclamações. Certo? Então, continuando o sistema, vamos repetir aqui. Jair, quantia de Jair mais quantia de Antônio, mais a quantia de Paulo, deve resultar em
R$ 1.240. Ok? Porém, a quantia de Jair é K sobre 2. Então, K sobre 2 mais a quantia de Antônio, que é K sobre 3, mais a quantia de Paulo, que é K sobre 5, igual a 1.240. Percebam que eu acabei de criar, gente, ó, nessa segunda equação, uma soma entre frações. Nessa segunda equação aqui, ó, tem uma soma entre frações, certo? Vamos somar essas frações. Só que antes de somar, eu tenho que pensar o seguinte: eu só consigo somar frações que possuem o mesmo denominador. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, as três frações terão um novo denominador. Então, o denominador é esse. A gente vai encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre os números 2, 3 e 5. Você pode pensar, o 2, o 3 e o 5 gente, são números primos. Então, o MMC entre eles será o resultado da multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Vou colocar aqui. O 30 será o novo denominador das três frações. 30, 30 e 30. Olha o que eu estou fazendo. Estou modificando as três frações, claro, encontrando frações equivalentes. Aí você pode pensar, na primeira fração, o 2 se transformou em 30. Então quer dizer que eu multipliquei o 2 por quanto? Por 15. Se eu multipliquei embaixo por 15, eu tenho que multiplicar em cima também por 15. Então 15 vezes K, 15K. O 3 se transformou em 30, ó, na segunda fração, quer dizer que eu multipliquei por 10. Então 10 vezes K, 10K. Na terceira, o 5 se transformou em 30. Quer dizer que eu multipliquei o 5 por 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes K, 6K. Então, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer na parte de cima. Isso tudo igual a 1.240. Vamos continuar aqui à direita. Aí, ó, agora as frações têm denominadores em comum, né? É o mesmo denominador. 30, 30 e 30. Na soma de frações de mesmo denominador, nós repetimos o denominador das três. Já que é o mesmo denominador, repetimos. Ó, denominador 30. E somamos os numeradores. Então vai ser 15K mais 10K mais 6K. 15K mais 10K, 25K. 25 mais 6, 31K. Isso igual a 1.240. Estou querendo encontrar o K, tá? Para depois distribuir de forma legal. Veja, se eu estou querendo encontrar o K, vamos deixar ele sozinho. Então, o 30 que está dividindo esse K, passa para o outro lado multiplicando. E o 31 que está multiplicando o K, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter K igual a 1.240 vezes 30, já que eu passei o 30 multiplicando. Isso tudo dividido por 31, já que eu passei o 31 para o outro lado dividindo. Certo? 1.240 vezes 30. 1.240 vezes 30 é igual a 37.200. Dividido por 31. Então, o valor de K será igual a 37.200 dividido por 31.
e 200 é o valor de K. Então, esses 1.200 é uma quantia relativa, que será, claro, dividida pela proporcionalidade de cada um, né? Por exemplo, Jair. Oi, Arthur. Jair. A quantia de Jair será K sobre 2. Se K é 1.200, ó, Jair vai ficar com... Vou ver aqui no bate-papo. Ah, tá. Valeu, Arthur. Beleza. 1.200 dividido por 2. Já que o K ó, é 1.200, ó, Jair vai ficar com 1.200 dividido por 2. Jair ficará com R$ 600. A de Antônio é o K dividido por 3. 1.200 dividido por 3 é 400. A quantia de Paulo é o K dividido por 5. 1.200 dividido por 5, 240 para Paulo. Se a gente somar, ó, 600 mais 400, 1.000, 1.000 mais 240, 1.240. Dá a quantia total. Alternativa correta. Letra B. Né, pessoal? Jair e Paulo receberam 600 e 240, respectivamente. Então, Jair recebeu 600 e Paulo recebeu 240. Foi o que a gente encontrou. Alternativa correta, letra B de bola. Ok? Vamos continuar? Vou limpar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, pergunta, né? Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte, ó. Em uma festa junina, uma barraca de tiro ao alvo oferece R$ 15 ao participante e cada vez que acertar o alvo, certo? R$ 15 ele paga cada vez que o participante acertar o alvo. Entretanto, se o participante errar, ele tem que pagar R$ 10 a barraca. O participante paga R$ 10 a barraca, a cada erro. Continuando. Um indivíduo deu 30 tiros e saiu da barraca recebendo R$ 175. Nessas condições, o número de vezes que ele errou o alvo foi... Ele quer saber o número de vezes que ele errou o alvo. Certo? Bem, para se criar um sistema, primeiro a gente tem que transformar a linguagem comum em linguagem algébrica. Certo? Linguagem comum em linguagem algébrica. Nós observamos aqui, ó, o que é que a gente não sabe, a gente deve citar letras. A quantidade de acertos. Vamos chamar a quantidade de acertos, ó, aqui, quantidade de acertos de X. E vamos chamar a quantidade de erros de Y. Ok? Número de acertos X, número de erros Y. Aí diz o seguinte, ó, que o indivíduo ele deu 30 tiros. Então, entre acertos e erros, ele deu 30 tiros. O que quer dizer com isso? Já criando o sistema, vamos lá. Quantidade de acertos mais a quantidade de erros resulta em 30 tiros. Certo? Quantidade de acertos X mais quantidade de erros Y igual a 30 tiros. Aí ele, no começo ele diz que cada acerto ele ganha R$ 15 e que cada erro ele paga R$ 10. O indivíduo, né, o participante paga a barraca R$ 10. Então ele perde R$ 10 a cada erro. Se a cada acerto ele ganha 15, então vamos lá. 15
vezes x. E se a cada erro ele perde 10, então menos 10 vezes y. Certo? Ao final disso, ele saiu da barraca com, isso deve resultar em R$ 175. Está criado o meu sistema. Tá? Está criado o meu sistema. Com duas equações. Ok? O intuito de resolver um sistema é trabalhar com apenas uma incógnita. Tá legal? Trabalhar apenas com uma incógnita. Então, eu devo anular uma delas. Ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Se a gente perceber aqui, o método da substituição seria muito complicado para esse caso. Então, vamos se utilizar do método da adição, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que em cima eu tenho x e embaixo eu tenho 15x. Em cima eu tenho y e embaixo eu tenho menos 10y. Se eu somar essas equações agora, eu não vou conseguir anular nenhuma delas. Para anular, por exemplo, eu teria que ter em cima aqui 10y e embaixo continuar com menos 10y. Aí eu anularia os y, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer na equação de cima. Para eu criar aqui um 10y, eu vou ter que multiplicar a equação de cima por 10. Certo? Vamos multiplicar a equação de cima por 10. Vamos criar um novo sistema. X vezes 10, 10x. Mais y vezes 10, 10y. Igual a 30 vezes 10, 300. Beleza? Embaixo eu não mexia. Repete. 15x menos 10y igual a 175. Agora que vocês entendem por que em cima eu multipliquei por 10. E quando eu multipliquei por 10 a equação de cima, eu acabei criando 10y entre eles ali. Aí agora, eu posso, ó, quando eu somar as duas equações, vamos somar as duas equações? Lembrando que na soma das equações, ó, eu somo termo semelhante com termo semelhante, né? Quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y e termo independente com termo independente. Então, 10x mais 15x. 25x. Não, fecha a porta. 10y menos 10y. Eles serão anulados. 10y menos 10y, 0. Eu sumi com y. Igual a 300 mais 175. 475. Olivia. Foi sem querer, professor. Ah, ok. Tudo bem. Então, 25x igual a 475. Vamos isolar esse x, que é o valor que a gente quer encontrar. Ó. Percebam que nós estamos prestes a encontrar o valor de x. Só que o valor de x é o número de acertos, tá? O número de acertos. Aí você pode dizer, professor, mas ele não quer o número de erros? Sim, mas se a gente encontra o número de acertos, facilmente a gente encontra o número de erros, já que ele deu 30 tiros. Então vamos continuar. O 25 está multiplicando x, passa ele para o outro lado, dividindo. Então x será igual a 475, certo? Dividido por 25. Ok? X é igual a 475 dividido por 25, 19. Então, ó, o que é que a gente acabou de encontrar? O número de acertos. Tá? A gente acabou de encontrar o número de acertos. Se ele deu 30 tiros e acertou 19, então ele errou quantos?
é o número de y. Ele errou 11. Certo? Com certeza ele errou 11 erros. 11 erros. E a pergunta do problema. Nessas condições, o número de vezes que ele errou o alvo foi 11 vezes. Ele errou o alvo. O valor de y. Letra A. O pessoal que fez ontem, quem acertou, beleza aí, quem errou, dá uma olhada, né? Verifica aquilo que errou, ou onde errou, para compreender, né? Agora a gente vai sair um pouco mais dessa questão de sistemas e vamos para a regra de 3. Eu já vou pular para a questão 5, eu acho. Vou limpar aqui. Eu já vou para a questão 5 da nossa avaliação e nos remitir, acredito, à regra de 3 composta. Então vejam só. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Certo? Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Eu disse a vocês, ó, para se resolver uma regra de 3 composta, primeiro a gente deve separar ou organizar as grandezas em uma tabela, separadas por colunas, tá? Cada coluna é uma grandeza. Quais são as grandezas que estão sendo calculadas aqui, né? Que tem valor numérico? A primeira, a quantidade de guindastes, certo? A segunda, a quantidade de caixas. Veja que tudo está sendo feito em um navio só. Então, um navio não precisa a gente contar aqui como grandeza, tá? Dias de trabalho e horas por dia de trabalho. Horas por dia. Vejamos. Vou separar aqui. Agora o que a gente deve fazer? Vamos distribuir os valores, tá? Lá no problema, iniciava com 10 guindastes. Então eu dizia, 10 guindastes carregam 180 caixas, ok? Em um navio em 12 dias, trabalhando 5 horas por dia. Ok? A pergunta é, quantas caixas serão carregadas? Então, se ele pergunta quantas caixas serão carregadas, ó, já pode colocar aqui, o segundo valor das caixas é X. Eu não sei qual é o que eu quero encontrar. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, ok? Por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia. Tá tudo organizadinho aí, galera. A nossa tabela com as grandezas, né? E os valores respectivos a cada grandeza. Beleza? Lembrando, ele quer encontrar a quantidade de caixas que serão carregadas quando estiverem trabalhando 12 guindastes durante 15 dias de trabalho, trabalhando 4 horas por dia. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? A relação de proporção entre as grandezas. Lembrando que ela deve ser feita das outras grandezas com aquela grandeza onde está a incógnita.
A grandeza onde está a incógnita é a das caixas. Então faz o seguinte, ó, faz uma seta para cima ou para baixo nas caixas. Vamos fazer para cima. Aí agora a gente faz a relação de proporção, direta ou inversa, das outras grandezas com as caixas. Por exemplo, os guindastes. Se for diretamente proporcional, a seta fica com o mesmo sentido das caixas. Se for inversamente proporcional, a gente inverte o sentido. Gente, se eu aumento a quantidade de guindastes trabalhando, eu aumento ou diminuo a quantidade de caixas que eu consigo carregar? Aumento, né? Então, a quantidade de guindastes é diretamente proporcional à quantidade de caixas carregadas. Então, a seta dos guindastes, ó, fica para cima também. Certo? Mesmo sentido das caixas. Dias. Se eu trabalho mais dias, eu aumento ou diminuo a quantidade de caixas carregadas? Aumento, né? Se eu trabalho mais dias, eu aumento também a quantidade de caixas carregadas. Então, dias e caixas também são grandezas diretamente proporcionais. Horas por dia. Horas trabalhadas por dia. Se eu trabalho mais horas por dia, eu consigo carregar mais ou menos caixas. Se eu trabalho mais horas, eu consigo carregar mais caixas, óbvio, né? Então, seta no mesmo sentido também. Então, percebam que todas as outras grandezas, com relação às caixas, são diretamente proporcionais. O que isso apresenta para a gente? Que eu não preciso o quê? Inverter nenhuma fração. Tá bom? Não preciso inverter nenhuma fração. Vamos criar as frações agora? Vamos criar as frações? Primeiro de tudo, eu devo criar a primeira fração, aquela onde está a incógnita, tá? Ela deve ficar isolada. Então, no caso, a das caixas, ó, 180 sobre x fica isolada aqui, ó, igual a. As outras devem se multiplicar entre si. A guindastes, 10 sobre 12, vezes dias, 12 sobre 15, certo? Vezes horas por dia, 5 sobre 4. Ok? Agora, o que é que eu devo fazer? Ó? Vou aqui para a direita. Vamos repetir. 180 sobre x igual a. Antes da gente multiplicar, já que os números são grandes aqui, ó, a multiplicação vai dar números grandes, dá para simplificar as frações ainda. O 10 sobre 12 pode ser, vamos dividir por 2, em cima e embaixo, né? Pode ser 2, pode ser 5 sextos, né? Vamos fazer aqui. 10 sobre 12 pode ser 5 sextos. Vezes 12 quinzeavos. Vamos dividir em cima e embaixo por 3. 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3 é 5. Então, 12 quinzeavos é equivalente a 4 quintos. Eu estou só diminuindo as frações, tá? Simplificando. 5 quartos não precisa, né? Repete, ó. Não dá para simplificar mais. Ela já é uma fração irredutível. Então, vamos lá. 180 sobre x será igual a multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, gente, ó, nós multiplicamos os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. Tá? Então, vamos ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Ok? Sobre denominador pelos denominadores. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ok?
Pronto. Agora nós temos duas frações separadas pela igualdade. É nesse momento que eu penso na multiplicação em cruz. Antes disso, ó, dá para a gente diminuir essa segunda fração, simplificar ela. Corta um zero de cima com um zero de baixo aqui, ó. Certo? Fica melhor para a gente fazer a multiplicação. Agora sim, vamos aplicar a multiplicação em cruz. X vezes 10 e 180 vezes 12. X vezes 10 é 10x. Igual a 180 vezes 12. 180 vezes 12, 2.160. Para isolar o x, ó, que é o valor que eu quero, passo o 10 dividindo, 10 está multiplicando o x, passo ele dividindo do outro lado. Então, x será igual a 2.160 dividido por 10. Certo? X é igual a 216. Beleza? 216, letra A. Então, utilizando 12 guindastes, trabalhando durante 15 dias, 4 horas por dia de trabalho, ele consegue carregar 216 caixas. A questão 5. Vamos ver se dá tempo para a última. Então, vejam aí. Solução, qualquer dúvida, perguntem. Tá, pessoal? Vamos aqui para tirar as dúvidas. Essa nossa primeira questão que a gente trabalha é de regra de 3 composta. A regra de 3 ela é composta quando apresenta para a gente mais de duas grandezas envolvidas na situação. Nós tivemos aqui 4 grandezas. Certo? Quando são apenas duas, aí a regra de 3 é simples. Questão 6. Olha só, essa foi simples. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. Ingredientes: 640 gramas de farinha, ou equivalente a 4 xícaras de farinha. Tá? 16 gramas de fermento biológico, que é equivalente a 2 colheres medidas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas? Essa é a pergunta. Né? Quando ele diz, pessoal, que a farinha e o fermento possuem a mesma densidade, então a quantidade, por exemplo, de uma xícara de fermento ou uma xícara de farinha, elas têm a mesma massa. Tá? Então, elas se relacionam bem. Vamos ver o seguinte. Ó. Ele diz que 640 gramas de farinha equivalem a 4 xícaras. Então, uma xícara, gente, ó, a gente quer saber uma xícara vai ser equivalente a quantas gramas? É só a gente dividir os 640 por 4. Né? 640 dividido por 4, fazer aqui do lado, dá 160, né? Dá 160. Então, uma xícara é equivalente a 160 gramas de farinha ou de fermento, já que tem a mesma densidade. Uma xícara é equivalente a 160 gramas. E uma colher? Ele diz que 16 gramas de fermento são 2 colheres, é equivalente a 2 colheres. Então, uma colher, se for por proporção, né? Uma colher é equivalente a 8 gramas de fermento. A pergunta é: cada xícara
indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas? Essa é a pergunta. Veja só. 160 gramas. Deixa eu pensar o seguinte, ó. 160 gramas. Se a gente dividir por 8, seria, no caso, a quantidade de colheres, né? Se a gente dividir 160 por 8, vou dizer aqui, 160 por 8, a gente encontra a quantidade de colheres. Então, 160 gramas, certo? Dividido por 8 gramas, resulta em 20. Isso quer dizer o que pra gente, ó? Que 160 gramas é equivalente a